Olá, sejam bem-vindos, seja bem-vinda você. Quinta-feira, estamos aí para mais uma aula e o tema de hoje é um tema assim que eu vejo que assim, é de muita importância para quem tá ali na cozinha no dia a dia, né? Por que eu trouxe esse tema? Né? O tema de hoje é como profissionalizar a vida na cozinha. Por que esse tema é importante? Né? É um tema importante pelo simples fato, né, de quem tá ali no dia a dia, ele vai ressaltar no resultado final, né? Seja ele qual for, né? Pode ser ali do seu preparo, pode ser ali da sua expectativa, pode ser ali da questão da sua entrega. Então, é um assunto que é de extrema importância para quem tá ali no batente, no campo de batalha, né? E aí agora eu vou explicar o porquê disso, né? Então, por que tem todas essas... Não chega a ser uma regra, né? Via de regra, mas são instruções, né? Recomendadas justamente por isso, né? Para fazer com que tudo caminhe com êxito, né? É o que todo mundo espera, né? Na cozinha ali, quando vai fazer alguma coisa. Então, primeiro, profissionalizar não quer dizer necessariamente que precisa ser rotulado, né? Profissionalizar aquela coisa assim, rotulada, né? Tipo robozinho. Não é isso, né? Então, assim, a gente não pode rotular ali o ambiente, né? Eu já vou explicar, né, o porquê disso, né? E muito menos terceirizar, né? A gente tem que estar ali trabalhando bem, né? E humanizar, né? Porque estamos ali lidando com pessoas, né? Pessoas, a nossa família. Então, uma assim, de extrema importância a gente pensar que ali as pessoas da nossa casa são clientes, né? E que a nossa casa, a cozinha da nossa casa, é como se fosse um restaurante, né? Um restaurante, né? Porque o que é o restaurante no fundo? Ele é uma unidade alimentar de nutrição, né? Então você tá ali alimentando pessoas, né? Então você tá cuidando de pessoas. Então por isso que a gente tem que humanizar, é você tornar humano a partir da sua percepção ali no ambiente que você se encontra, né? No seu ambiente ali de família, né? É fazer com a alma e não apenas fazer por fazer, né? As pessoas dependem de você, as pessoas dependem do seu serviço, as pessoas dependem da sua entrega. Então, a gente precisa trabalhar bem, fazer algo bem feito, né? Seja o que for. Então, lembrando disso, né? Que a família é o seu primeiro cliente, né? Justamente por isso, porque a cozinha, ela é um restaurante, né? Só que um restaurante particular ali, digamos, né? Então, você tem que cuidar, porque são pessoas, você tá lidando com saúde, né? Então, e saúde é sinônimo de vida, né? A gente tá presenciando muito isso, né? Então, se você não tem saúde, né? Trate de cuidar, porque saúde é muito importante, né? Então, é justamente isso, né? Então, a família é ali o seu primeiro cliente. Então, e para isso, é algo que a gente precisa trabalhar de dentro para fora, né? Então, antes da gente enxergar o de fora, né? A gente tem que enxergar por dentro, nós, né? Então, você tem que se conhecer para poder conhecer os demais, né? Então, como que eu vou fazer isso, né? Então, eu vou trabalhar ali como que funciona a questão de ordem, de organização, de planejamento, né? Como que eu vou me preparar para preparar a alimentação dos outros, né? Então, assim, a gente tem que fazer o nosso melhor pelo próximo, né? Então, não dá pra gente
fazer tudo ali a toque de caixa, né? Como se fosse uma obrigação. Não, eu fiz. Não, não é isso, porque justamente por isso você tá lidando com pessoas. Baseado nisso, então depois que a gente se conhece por dentro, né? Como que a gente funciona, como que a gente monta um esquema nosso ali próprio da cozinha, né? A nossa rotina ali, o que eu tenho que fazer primeiro, né? Se é a lista do mercado, se é organizar a geladeira, se é organizar a despensa. Então a gente tem que se conhecer ali como que é a nossa rotina dentro da cozinha, né? Como que a gente funciona ali dentro. E aí, baseado nisso, a gente, em primeiro lugar, né, depois de se conhecer por dentro, a gente vai se conhecer por fora, né? Então, todas essas ações aí que eu acabei de citar. Agora, tem ações nossas, né, que são nossas e que dependem só da gente, né? Então, igual eu falava no começo, isso tudo, né, tudo que a gente fizer vai ressaltar lá no final, né? Independente do resultado que for. Então, primeiro, né? Quem mexe com cozinha, a gente tem que levar muito em conta cuidados pessoais, né? Cuidados pessoais. Isso aí é de extrema importância na comida, justamente por questões de bactérias, né? De contato ali. Então, cuidados especiais, né? Então, assim, questões principalmente ligadas à higiene. Então, se você tá na cozinha e o seu ambiente ali, ele não tem uma certa higiene, né? Pode chamar a Anvisa, né? Porque vai totalmente contra não só as questões da Anvisa, né? Mas justamente por isso, por você tá ali lidando com pessoas, você tá ali lidando com vidas, né? Então, porque muitas vezes tem essa questão aí de, né, intoxicação alimentar. Porque não teve esses cuidados básicos, né? E que são essenciais, né? São essenciais na hora de manipular, né? Então, assim, então, todas essas questões ligadas, né, à questão da higiene, né? Então, o que eu vou começar a citar agora, né? Então, assim, a mão tem que ser lavada com frequência, né? A mão é uma grande fonte de transmissor de bactérias. Então, a gente, ao manipular o alimento, a gente transfere isso, né? Porque tá ali em contato. Então, tem que ter as mãos, né, muito bem higienizadas, né? Então, assim, ser lavada com frequência. Depois, então, assim, resumindo, a mão tem que estar limpa, né? Então, por isso que muitas vezes quem tem mãe aí sabe que mão de mãe, né, mão de cozinheira, a mão tá limpa, né? Justamente por isso, porque a gente precisa higienizar, né? Então, assim, depois, lavar as mãos ao manipular alimentos crus. Então, toda vez que a gente, né, você chega na cozinha com a mão limpa. Então, se a sua mão tá limpa ali, você vai ver ali o que você vai precisar fazer. E aí, com isso, né, ao manipular alimentos crus, você precisa lavar a mão. Porque justamente por isso, a sua mão tem que estar limpa, né? Faz parte ali da questão da higiene. Então, retomando, né? Mão lavada com frequência. Lavar as mãos ao manipular alimentos crus, né? Secar a mão com papel toalha, né? Várias pessoas já me perguntaram a importância de papel toalha, né? Ele não tá ali só de enfeite para você limpar a sua sujeirinha ali que derramou ou usar ele de guardanapo, né? Ele tem algumas funções importantes, né? Que ali no dia a dia fazem toda a diferença. Então, justamente por isso, né? Secar a mão com papel toalha. Por que com papel toalha? Porque o pano de prato, ele é para secar o prato. Ele não é para secar a mão, senão seria pano de mão, né? Então, igual a gente tem a toalha de mão, então o pano é do prato, então não é da mão. Por quê? Por que não pode secar a mão com pano de prato?
Porque, primeiro, ele vai secar o prato. E depois, ali, independente do pano de prato tá limpo, né? Ali, pelo fato de ser pano, ele tem transmissão, né? Vai estar úmido, então é fonte de bactérias isso daí. Então, secar a mão com papel toalha. Então, tenha sempre ali um rolo pendurado, né? Papel toalha para você secar a mão, porque na cozinha a gente seca a mão com papel toalha, né? Porque faz parte aí da questão da boa higiene. Então, as unhas, né? Elas têm que estar curtas, limpas e escovadas. Então, assim, quem manipula alimento tem que estar com a unha limpa. Isso aí não é coisa minha, né? Não são regras minhas, não sou eu que tô ditando, né? Então, assim, faz parte até da rotina ali, né? De quem tá acostumado a manipular alimentos. Então, você vê a necessidade disso, né? É importante. Senão, eu não estaria aqui falando isso pra vocês, porque muitas vezes a gente não dá bola pros mínimos detalhes, né? Mas os mínimos detalhes são eles que fazem totalmente a diferença. Ah, mas eu gosto de ficar com a unha grande e pintada. Tudo bem, sem problema, nada contra. Mas então, ao manipular um alimento, coloca uma luva, né? Coloca uma luva ali para você poder ajudar na manipulação do alimento. Porque muitas vezes, né, quem tem experiência de cozinha sabe, né? Unha grande, você manipulando, seja uma massa ali de bolo, de biscoito, que você tem que pôr a mão ali, entra comida debaixo da unha, então fica aquela coisa assim, não muito agradável. Então a gente precisa estar com a unha sempre higienizada. Então, assim, né, tem unha grande, gosta de unha grande, não gosta de unha curta, não tem problema, mas use luvas, né? Eu é porque eu já tô acostumada, então a minha unha, ela tá sempre curta, mas quem tem unha grande pode usar luva, né? Não tem problema. Depois, né? Sem adereços. Adereços, brincos, pulseiras, colares, porque é justamente isso, né? Pode entrar em contato com o alimento, né? Na hora que você tá ali manipulando. Ele pode acontecer de arrebentar na hora e cair dentro da comida. Então, por mais que você, né, tenha lavado a mão ali e higienizado junto, não, isso aí não é bom que aconteça, né? Então, assim, tá com os braços livres, os dedos livres, pescoço livre, né? Porque é justamente por isso, né? A gente não recomenda o uso de adornos, né? Joias, bijuterias, o que seja, porque é justamente por isso. Acontece, né? Cai. Lei de Murphy, né? Então, assim, acaba caindo. Depois tem a questão aí da proteção da pele, né? A gente não gosta de levar isso muito em consideração, por quê? Porque cozinha, eu vou sentir calor, vai me incomodar, né? A gente tem que deixar essas picuinhas de fora, porque a cozinha, ela por ser um ambiente de trabalho, acontece acidentes. Então, assim, a gente faz tudo para evitar, né? Então, a gente evita ali o máximo possível, né? É igual o trabalho de obra, de engenheiro ou qualquer acontece, né? Então a gente tem que evitar que, então assim, não tem como a gente prever se vai acontecer ou não, mas a gente tem que fazer a nossa parte para que ele não aconteça. Então, proteção de pele, o que eu digo assim, não é só chefe de cozinha, né, que pode usar, né? Se você quiser, se você vai, né, com muita frequência para a cozinha, você pode, né, ali comprar um avental, comprar uma doma, para justamente já deixar ali penduradinha ali na área da cozinha, para justamente na hora que você for, né, estiver na cozinha, você usar e não sujar a sua roupa. E ao mesmo tempo
proteger a sua pele, né? Porque querendo ou não, muitas vezes ali no fogão, a gente mexe com coisa que espirra, né? Derrama, né? Então, igual eu tava dizendo, a gente não dá pra prever certas coisas. Elas podem acontecer, né? Então, é bom a gente tá preparado para justamente poder evitar acidentes e depois não ter futuros traumas, né? Depois, a calça, ela tem que estar sem bainha, porque se você usa calça com a bainha, assim, essa bainha pra fora que eu digo, porque ao manipular ali líquidos, coisas quentes, pode acontecer de alojar líquido ali, entendeu? E no que aloja líquido, te queima, te machuca, você tá com a panela quente ali, aí você solta e derrama e espalha e acaba acidentando outras pessoas, ou até pode ser acabando te acidentar ainda mais. Então, então são coisas que a gente tem que ter um pouco assim de visão, né? Então eu tô aqui dividindo a minha experiência com vocês, porque são coisas que realmente elas podem estar ali acontecendo, né? Por mais que seja uma pessoa ali com uma baita experiência, né? Vai acontecer acidente, porque é justamente por isso, né? A gente não pode prever, né? A outra questão é os cabelos, né? Então, assim, touca, o cabelo tem que estar preso, porque o cabelo solto ali, ele vai cair. Ele cai e a gente não vê, né? Então, assim, é tão desagradável a gente estar ali comendo um prato delicioso e aí, de repente, você encontra um cabelo ali, né? Então, assim, pra evitar esse tipo de coisa, pra aproveitar aquela coisa assim, né? Você fez aquele almoço gostoso de domingo, né? Chamou uma visita, vai servir aquele almoço, né? E no que você serve sai aquela coisa linda, né? Então, assim, não é muito agradável. Então, cabelo, gente, touca, né? Preso. Se tiver cabelo curto, põe uma touquinha, põe uma faixinha. Mas justamente isso, né? Porque a gente não tem controle do cabelo, né? Então, assim, ele cai sem a gente ver. Quando a gente vê, tem um monte de cabelo no chão, assim, aí só de passar a mão cai. Então, assim, por mais que ele esteja lavado, limpo, né? A gente não gosta muito, né? Então, assim, é igual aquele ditado, né? Não faça com você o que você não quer que faça com os outros. Então, se cuida, né? Principalmente nessa questão aí da higiene. O avental, né? Ele não é obrigatório, né? Tudo isso aqui eu tô falando, gente, nada é obrigatório, tá? São recomendações, né? Minhas, através de aprendizados, né? E experiências que eu tô contando pra vocês, pra justamente vocês terem um bom resultado ali na cozinha, né? Então, assim, o avental, ele vai te ajudar contra sujeiras e queimaduras, né? Então, se cair, né, um líquido quente, você já tira o avental ali na hora, né? Porque se você tá com uma roupa que é difícil de tirar, até você acabar de tirar, já queimou, né? Então a gente tem que estar muito atenta a esses cuidados, porque, querendo ou não, a gente tá lidando ali com a nossa vida também. A gente pode se acidentar. Não tô dizendo que são acidentes graves, né? Pode acabar sendo, né? Dependendo se a gente não tomar cuidado. Mas é bom que a gente cuide, né? Não só então da gente, mas também dos outros, né? Depois, sapatos fechados e antiderrapantes. Ah, mas por que sapato fechado? Justamente por isso, né? Você tá ali com uma faca gigante, super afiada, e de repente ela escorrega na sua mão e ela cai em pé. Pof. Né? E você tá ali de sandalinha, de chinelo, né? Então, assim, é um acidente. Finca seu pé, né? Eu não vou nem entrar em detalhes aqui, porque, né, tem gente que tem gastura. Mas, gente, acontece, faca principalmente, né? Então, assim, tem muito cuidado na cozinha
ao manusear facas, né? Facas são perigosíssimas, né? Então, assim, perigosíssimas, então tem que saber manipular ali para poder evitar acidentes. Antiderrapantes, justamente por isso, né? Se o chão tiver molhado e você, o seu sapato não for antiderrapante, se você tiver com uma coisa na mão, né, você vai cair ali e vai provocar um acidente, né? Pode ser ele pequeno ou grande. Então, então, as coisas na cozinha acontecem muito a partir da nossa conduta, né? Do que a gente faz lá dentro, né? Então, tem que tomar cuidado. Por mais que, né, que seja um universo, assim, por fora, né, super complicado e tal, a gente já tomando esses cuidados, né, já tá de bom tamanho. E aí, com isso, né, usar sempre as ferramentas corretas, né, não querer ficar ali fazendo gambiarra, né, a gente já sabe que gambiarra, às vezes, a gente deixa ali o provisório, a gente gosta de arriscar, né, mas com segurança a gente não brinca, né, então você vai fazer um preparo que precisa de tal coisa você não tem, tudo bem, às vezes algumas coisas dá para adaptar, né, eu até faço isso, né, não vou mentir, mas são coisas mais simples. Mas agora, ferramentas mais, né, perigosas que você precisa ali. Então, sei lá, você precisa abrir uma lata, né? E você não tem abridor de lata. Você não vai... Eu já vi essa cena várias vezes, né? Já presenciei essa cena várias vezes. Você não vai pegar ali uma chave de fenda com um martelinho e ficar ali tentando abrir. Isso dá acidente. Isso dá acidente. Então... procurem usar as ferramentas adequadas, né? Porque isso tudo vai gerar ali um bom resultado final para você e sem estresse, né? E aí agora tem uma parte, né, importante que eu queria falar aqui, justamente isso, né? Te ajuda em todo esse processo, né? Então é a questão da MEP, né? O que é a MEP? É uma palavra francesa, né? O mise en place, que no fundo o que é? É você colocar os ingredientes. Então, você separar os ingredientes ali que você vai usar, né? Então, não é enquanto você tá ali já preparando, né? Tá batendo coisa ali no liquidificador e você vai lá na despensa e busca o ingrediente seguinte, né? Então, assim, eu vou falar aqui um pouquinho dos benefícios de fazer e as vantagens, né, que tem se a gente aplicar, né, todo esse método aqui, todas essas orientações que eu tô passando para vocês. Então, primeiro, começa pelo conforto, né? Então, imagina você ali fazendo a sua receita e já tem tudo ali na sua mão, né? Você não gasta tempo se deslocando, né? Então, para quem gosta de, né, perguntar a questão de otimização na cozinha, né? Isso aqui é uma coisa pequena, mas que já dá um grande retorno para você se você já deixa separado os ingredientes e os utensílios que você vai utilizar ali, né? Então, acaba fazendo um processo mais rápido, né? Porque já tá ali de alcance, né? Já tá ali na sua mão. Depois, você mantém a organização na sua cozinha, né? Então, você acaba tendo, consequentemente, melhores resultados, né? Então, você tem um rápido processo, porque você já tem as coisas ali na mão, e você acaba tendo, né, um bom resultado final ali. Então, isso te ajuda a ter ordem e organização na sua cozinha. Então, ordem por quê? Né? Já tá tudo ali na mão, você não precisa se deslocar, não precisa tirar mais nada do lugar, porque já tá tudo ali no seu alcance, né? E aí você também não se distrai pegando outras coisas, parando pra pensar o que eu preciso, o que eu não preciso, eu vou usar isso, né? Então, assim, são coisas que a gente pode aplicar que ajuda ali a otimizar e a deixar mais organizada a nossa vida ali
na cozinha, porque muitas vezes isso, né? A gente quer sair fazendo, porque eu tô com pressa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e que agora tem que pegar isso, então isso traz consequências, né? O seu preparo ele pode dar errado, você pode colocar a quantidade errada, você pode esquecer de colocar alguma coisa. Então, né, a experiência mostra o quê? Que se você já tem ali, você já usa tudo, né? Você já tem tudo que você vai usar. A chance de você esquecer ali alguma coisa é mínima. Então, né, leia sempre a receita para saber o que você vai usar, as quantidades, né, o tipo de material ali que você vai precisar, os ingredientes. Então, isso tudo te favorece, né? Isso tudo contribui ali para a sua rotina de cozinha. Então ele te auxilia, né? Fazer a MEP, ela vai te auxiliar durante o tempo de preparo ali, né? Durante o preparo ali. E você, olha só que legal, você ainda ganha tempo, né? A gente ganha tempo quando a gente faz uso disso, né? Quando a gente aplica isso. Então a gente ganha tempo. Gente, é batata isso. Façam porque funciona. E depois, isso tudo, né, acaba evitando acidentes, né? Então, porque você já tem ali a cabeça no lugar, a consciência, né, de tudo que você vai precisar fazer do, né, do seu preparo ali, né? Você vai evitar erros, né? Quantas vezes a gente não erra ali porque, né, não pensou direito, foi falta de atenção. Então, isso tudo é trabalhar bem, né? É trabalhar bem, a gente trabalhar com profissionalismo, né? Então, isso que é um profissionalismo na cozinha, né? A gente fazer as coisas bem feitas. Então, assim, fazer realizado com êxito, né? Então, a gente aplicando tudo isso, né, o nosso resultado vai sair legal. Então, a chance da gente errar um preparo vai ser mínima, mínima. Então, o que a gente vai errar ali vai ser alguma outra técnica ou, né, a inversão ali, porque tava com a cabeça na lua. Mas o que você podia fazer, o que você podia aplicar ali, você fez, né? Então, assim, já é metade do seu processo ali concluído, entendeu? Então, isso contribui bastante, né? Então, usem e abusem desses processos, porque isso vai ajudar a vida no dia a dia aí da cozinha de vocês, tá certo? Então, a gente vai ficando por aqui, né? Semana que vem tem mais. E eu te espero quinta-feira, 5 horas. Até a próxima.